Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. Aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. E como sempre, a meu lado esquerdo virtual, meu castro amigo e colega interminável de várias aventuras, Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu castro camarada? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu estou muito bem, muito obrigado. Estou ansioso porque eu vou pro Morumbi amanhã, menino Fábio, como mandante, acho que pela primeira vez. E não vou lá faz um bom tempo. Um estádio que eu não gosto, mas paciência, vou. E é isso. Além disso, não tem nada. O Palmeiras vai jogar como mandante no Morumbi? Vai ter show no Aliança? Eu tô meio por fora, por isso que eu tô Vai ter perguntando. show de não sei quem exatamente amanhã e o Palmeiras vai jogar como mandante contra o Cerro Porteño na Libertadores. Pois, agora que a gente já não tem mais o nosso saudoso Pacaembu. Obrigado, João Dória, viu? Aqui, ó, um joinha bem... um joinha com o dedo do meio. Graças a Deus, o podcast tem essa maravilha de não mostrar os nossos lindos rostinhos. Contudo, assim, ó, aqui, Dória, aquele abraço, como já diria Jorge Ben. Apesar de que tá na moda no Brasil podcasts, aspas para podcasts, que mostram um vídeo, né? Mas isso daí não é podcast, é videocast. Deixar bem claro. Né? Isso daí, olha, eu sei, tô ligado, tem o flow, tudo, mas eu sou muito envergonhado pra mostrar esse meu lindo rostinho. Isso aqui é... Eu já falei que tem que nos convidar para o almoço de domingo da família para ver os nossos lindos rostinhos, tá bem? Eu não me mas, sei lá, acho uma febre descontrolada. Pois, e só pra fazer uma pequena mais divagação, um fato muito curioso, já que a gente estava comentando sobre futebol, Danilo Sanfelice, sabia que Corinthians e Argentinos Júnior, que jogam hoje, no dia dessa gravação, dia 19 de abril, já jogaram em outra oportunidade? Sabe quando foi o último jogo deles? Nops. Foi um amistoso em 1980 com Corinthians de Sócrates contra o Argentino Júnior de Maradona, de Dom Diego Armando Maradona. Imagina ver um jogo desse. Os dois, claro, no início da carreira, ainda não eram... Eu não sei se já o Maradona já estava começando a se tornar o pibe de ouro. Mas imagina um jogo dessas duas entidades do futebol. Maradona, inclusive, que depois declarou ser fã do Sócrates, né? Sinceramente, surpresa nível 0, né? Mas muito interessante. Esse é um jogo que, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu falar, eu gostaria de ver esse jogo. Sim, o Argentinos Júnior é um time que eu gosto bastante. Né? É um time que revela os jogadores. Né? Um time que revelou Maradona. É um time clássico. Revelou Riquelme, Maradona, Verón. Verón, que foi um grande jogador do Estudiantes. Esse era um jogador raça. Ai, que saudade. Mas enfim, hoje não estamos para falar de Latinoamérica como é habitual do nosso episódio. Hoje, como nossos belos ouvintes já que deram o play já sabem, hoje estamos aqui para comemorar o aniversário de 49 anos da linda Revolução dos Cravos. Danilo, o que foi essa linda revolução que partiu, emanou dos quartéis portugueses? Então, amigo Fafá, a Revolução dos Cravos foi uma revolução que acabou com um regime pouco conhecido pelo grande público, mas muito importante do século XX, e que vamos nos aprofundar nesse episódio. É isso aí. Então, sem mais devaneios e divagações, sigamos com o primeiro bloco deste lindo episódio. Então, pessoal, nós iniciaremos este primeiro bloco de conteúdo do episódio, analisando um pouco do contexto histórico em que essa temática está inserida. Então a gente inicia em 28 de maio de 1926,
quando Portugal foi assolado por um golpe de Estado, dando início a uma ditadura militar. Essa época, né, anos 20, anos 30, é muito comum na Europa, especialmente Península Ibérica e Itálica, esses regimes mais totalitários, mais fascistas mesmo, né? Então Portugal segue um pouco essa mesma linha, anos 20, anos 30, por uma série de razões que eu acho que torna um pouco longa de explicar aqui, então não vamos nos aprofundar tanto, mas que Portugal também seguiu e que é um pouco menos conhecido, né? Na Alemanha, na Itália, obviamente, são os casos mais conhecidos. Espanha um pouco também com Francisco Franco. Portugal fica um pouco esquecido da historiografia tradicional brasileira, especialmente. Mas, por isso, entre prosas e divagações está aqui. Pode falar, Fábio. Eu acho que é até interessante, uma das razões porque surgiu, para além do aniversário em si da Revolução dos Cravos, é que é um tema realmente, como você bem mencionou, muito mal aproveitado, vamos dizer assim, né? Eu lembro de ter na escola, assim, foi nenhuma aula sobre a Revolução dos Cravos, foi tipo 5, 10 minutos da professora falando da Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos, Portugal era fascista, acabou. Foi lá, chegou o exército e acabou com isso. E pronto, não se toca mais no assunto. Sabíamos que houve também um regime chamado Estado Novo, como assim teve no Brasil, teve a versão portuguesa, só que essa com características mais fascistas, né? Não que o nosso Estado Novo também não tenha tido, como o Danilo bem mencionou. O totalitarismo era a moda nos anos 20 e 30. Os loucos anos 20, só para ver esse disclaimer, foram os loucos anos 20 nos Estados Unidos, estava tudo bem. Até chegar o craque da Bolsa em 29. Na Europa, a situação estava preta. No caso, você tem a Itália, a Alemanha e a Espanha como exemplos maiores. A Itália e a Alemanha por suas questões pós-Primeira Guerra. Já a Espanha pós-Guerra Civil Espanhola, né, o desfecho da Guerra Civil Espanhola foi a vitória do El Generalíssimo Francisco Franco e até a sua morte, que demorou para chuchu para acontecer. Esse velho não morria, não queria morrer, vaso ruim é difícil de quebrar. E o caso de Portugal. Portugal, só para fazer esse rápido disclaimer também, ele tinha tido o golpe republicano em 1910, tá? Um ano muito importante para a história, não só para Portugal. O Danilo sabe do que eu estou falando. Especialmente no mês de setembro, né, Fábio? Principalmente 1º de setembro. 1º de setembro o mundo era outro. Depois disso o mundo mudou. Para melhor, claro. E Portugal vai viver um caos político desde os 1910 até a ascensão do Salazar nos anos 30, mas isso já estou até me adiantando. Mas é importante ter isso em mente, que Portugal vai viver tantos conflitos políticos que isso vai dar margem pro salazarismo. Mas enfim, não vou colocar a carroça na frente dos burros e vou deixar o nosso querido colega São Felice deixar explicar essa linda história. Muito bom. Gostei da carroça na frente dos burros. Continuando então, em 1928, Oscar Carmona fora, aspas, estou fazendo aspas aqui, eleito presidente. Em seu governo foi desenvolvida a Constituição de 1933, com uma orientação fortemente fascista, como falamos há pouco. Reparem que as décadas de 20 e 30, portanto, novamente, são períodos marcados pela ascensão do nazifascismo em vários países da Europa, e como o Fábio disse, no Brasil e na América Latina também regimes mais totalitários com características fascistas também. A tal ditadura em Portugal passou a ser conhecida também, como o Fábio disse, como Estado Novo, assim como o Brasil. As pessoas de língua portuguesa não são muito criativas, ao que parece. Em vez de criar vários nomes, criam um nome só para 2 países. Antônio de Oliveira Salazar passou a controlar o país através de um partido único, chamado União Nacional. O Estado Novo manteve vivo o processo eleitoral, mas naturalmente controlava todo o processo, inclusive todos os candidatos. Eram, portanto, eleições de fachada. Pode falar.
Peço desculpas. No caso, o que é importante entender do Salazar e do nazifascismo é que isso estava literalmente de moda na época, né? O Salazar, ele surge como governante quando ele toma a pasta do Ministério das Finanças, do Ministério da Economia ou da Fazenda, chamem como bem entender, e ele consegue botar, entre aspas, ordem no curral, né? Ele consegue fazer uma política fiscal que funciona em Portugal e aí, consequentemente, estabiliza a economia do país. E claro, vai se surgir aquele mito do que Salazar salvou o país, tudo mais. O que foi muito posteriormente estudado, posteriormente, claro, a Revolução dos Cravos, pela historiografia portuguesa, é que esse plano econômico, essa ordem fiscal, foi ao custo de muitas vidas, ao custo da classe trabalhadora portuguesa. Porque ela beneficiou os ricos, como é de se esperar de um regime nazifascista, e ao custo, suor e literalmente sangue da classe trabalhadora. Proibiu-se greves, proibiu manifestações, não poderiam haver sindicatos. E isso, claro, naquele contexto dos anos 30, o mercado gostou, sabendo que não ia ter problemas, né? Consequentemente, o mercado que é mais especulativo, que gosta disso, gosta da palavra estabilidade, ele só não está nem aí para como é que essa estabilidade vai ser feita, né? Contanto que tem estabilidade, é um bom lugar para investir. E, consequentemente, com, vamos dizer, esse governo que foi muito bem visto diante da classe média alta portuguesa, entre parênteses, lisboeta, fez com que Salazar caísse nas graças da política, consequentemente chegando ao poder como... Eu não sei se o cargo que ele usava era primeiro-ministro. Não, é presidente do Conselho de Ministros, que era o termo que ele foi utilizado. Ou seja, o Salazar ele nunca foi presidente, ele nunca foi chefe de Estado, ele sempre foi chefe de governo. Claro que ele tinha o poder ali de decidir quem iria se tornar presidente ou não. Tanto que teve, acho que um dos presidentes, se não me engano, eu vou tentar dar uma procurada aqui. Se não me engano, foi o próprio Oscar Carmona. Salazar tinha um grande respeito por ele. Quando ele veio a falecer no cargo em 1951, o Salazar chegou até cogitar a volta da monarquia, porque o regime salazarista ele era um regime extremamente conservador religioso e nada mais perfeito do que um regime nacionalista, conservador e religioso do que uma monarquia que consegue reunir esses três fatores debaixo de uma única pessoa, que seria o rei. Só que aí, por questões próprias, o Salazar, porventura, decidiu não adotar a monarquia e escolheu um seguinte presidente, que no caso foi o Francisco Craveiro Lopes, que governou Portugal até 1958. Mas aí eu vou deixar a bola com o Danilo para ele continuar explicando como é que se foi feito o Estado Novo para além da União Nacional. Então, pessoal, continuando aqui, o regime ditatorial possuía uma polícia política que tinha como objetivo destruir a oposição ao regime, como é bem comum nesse tipo de governo, e assim ajudar no controle da opinião pública, tanto em território lusitano como nas colônias. Curioso é que tal polícia recebeu apoio e treinamento da CIA, Agência de Inteligência Estadunidense. Não é tão curioso assim, né? É bem comum, inclusive. País que teoricamente lutava contra o movimento fascista, mas aqui já a política é tudo, né? A gente já acho que já conversou bastante sobre isso, deixou bastante claro algumas vezes, que a geopolítica é um eterno jogo de interesse, né? Então nem tudo que parece sólido é tão sólido assim. Então, os Estados Unidos, por um lado, lutava contra o fascismo na Itália, na Alemanha, por outro lado, ajudava a polícia fascista a colar, dependendo dos interesses em todos os países. Né? Pode falar. É que aí, no caso, isso é interessante realmente o que você falou, pela questão da geopolítica, né?
Portugal e Espanha não eram participantes da guerra, né? Apesar de ter esse alinhamento ideológico com a Itália e com a Alemanha, a gente tem que lembrar que a Espanha estava em reconstrução pós-guerra civil e Portugal adquiriu uma posição mais pragmática diante da situação. Tanto que, durante a Segunda Guerra, apesar da neutralidade deles, ora eles faziam um acordo com a Alemanha nazista, ora eles faziam um acordo com os Estados Unidos. Por exemplo, eles deixaram barcos e aviões aportarem nas Ilhas dos Açores, por exemplo, durante a Segunda Guerra. Tanto que, pós-Segunda Guerra e com o advento da Guerra Fria, né, esses países, Portugal e Espanha, respectivamente, eles vão naturalmente se tornar aliados, porque eles, apesar de ser um regime fascista, eles vão passar uma maquiagem na cara deles, né, para deixarem de ser tão fascista, para falar, não, olha, somos um regime nacionalista e com características religiosas, não somos... Aquela história de fascismo não era bem assim, veja bem. E esse porto, essa base dos Açores, vai ficar até para os Estados Unidos, oficializado, se não me engano, em 1948, que até os dias de hoje pertence aos Estados Unidos, é uma base da OTAN. Todas as principais operações que os Estados Unidos precisa fazer, operações militares na Europa, lembrando que, né, temos o grande Oceano Atlântico que divide esses dois continentes, eles param nos Açores como uma questão estratégica. A base dos Açores é importantíssima para os Estados Unidos para realizar qualquer tipo de operação militar na Europa. Um exemplo clássico disso a gente pode ter, por exemplo, com o Secretariado de Propaganda Nacional. A palavra propaganda em si só, ela é um exemplo clássico de uma palavra que estava muito na moda nos regimes totalitaristas, principalmente os nazifascistas, no contexto dos anos 20 e 30, né? E pós-45, não é nenhuma coincidência o ano, ele muda o nome para Secretaria Nacional de Informação. Nota-se que a propaganda, ela deixa de virar uma propaganda, ou seja, com caráter ideológico específico, e ela ganha o termo informação, porque pela etimologia é algo mais neutro, algo mais factual. Só que, claro, que a gente sabe que não é exatamente isso. Essa secretaria é o que desempenhou, basicamente, durante o governo Salazar, a divulgação do ideário nacionalista, religioso, cultural. Ele também procurou criar uma identidade cultural padronizada portuguesa. Um outro exemplo foi o próprio Salazar, ele que decretou a data de nascimento do Luís Vaz Camões, o grande escritor da língua portuguesa, o pai da língua portuguesa, assim conhecido. Era desconhecido a data de nascimento dele. Agora acho que eu posso estar falando besteira. Não sei se foi a data de nascimento ou a data de morte dele. Foi a data de morte, peço desculpas. Que ele até cravou o dia, mês e ano tudo certinho para fazer uma grande festa em homenagem ao Camões. Para quê? Para reforçar essa identidade nacional. Contudo, não foi só essa Secretaria da Informação ou da antiga Secretariado da Propaganda Nacional que mudou. Houveram alguns fatores do regime salazarista que permaneceram, tal como era na época do regime fascista. O culto ao líder, por exemplo, é um ótimo exemplo. O Salazar, ele não tinha a vaidade que eu diria que o Hitler e o Stalin tinham, né? Por exemplo, de ter aquela coisa do quadrado, de ter o retrato dele em qualquer lugar, seja um órgão de repartição pública, seja no boteco do seu Zé. Coisa que acontecia na Alemanha nazista e, claro, como é notório, na União Soviética durante os anos stalinistas. Contudo, você tinha, por exemplo, a mocidade portuguesa. Isso é algo muito curioso, isso é uma coisa muito particular de regimes totalitaristas. Essa é uma palavra que eu tenho que tomar muita atenção.
Por que eu digo isso? A Mocidade Portuguesa é nada mais nada menos que era uma grande juventude nacional, uma organização de juventude a nível nacional. Que isso, por exemplo, você pode transcrever para a Alemanha como a juventude hitlerista, né? Um caso notório que, assim, para você existir no país, você tinha que fazer parte dessas juventudes. O Papa Bento XVI, o recém-falecido Papa Bento XVI, então Josef, eu ia falar Mengele, Ratzinger, perdão. Ele fazia parte da juventude hitlerista, mas não era porque ele era nazista ou não, nem sei se ele era, pra ser sincero. Algumas posições dele eram extremamente conservadoras, mas era coisa de praxe, era uma coisa tradicional. Já conversei com amigos meus portugueses e comentaram que o meu avô fez parte da Mocidade Portuguesa e eles tinham um uniforme muito específico que lembra também o nosso movimento fascista brasileiro, os integralistas, porque era uma camiseta verde com o escudo português, um shorts para determinar aquele bermuda, como queiram dizer, determinando, né, que eles eram jovens, né, adolescentes, crianças, e uma meia 3/4, que é aquela meia que vai até ali a altura do joelho, mais ou menos. E faziam serviços nacionais, iriam acampar, era uma mistura de escoteiros também, aprendiam proteção civil, uma série de fatores, porque qualquer regime totalitarista, a juventude é o futuro da nação, e nada mais importante do que no caso da gente doutrinar desde berço essas criancinhas para que no futuro sejam hoje tá um dia difícil. Cidadãos exemplares. Não, cidadãos exemplares. Peço desculpa, gente. Eu estou a gravar hoje numa quarta-feira e hoje é literalmente a minha folga, então é um domingo para mim. Com devagações de erros gramaticais à parte, aliás, não, tenho que fazer uma agora que o Danilo me lembrou aqui em off. Para aqueles que não sabem, aliás, todo mundo já sabe disso, eu e o Danilo estudamos juntos na mesma sala. E era uma tradição no curso de História, cada sala ter o seu nome próprio, né? Da sua turma. A turma antes da nossa eram os de Creta, né? Creta Mecânica. Por causa do nosso querido professor Ettore 40, que ele era um provedor de memes natural, assim, o Ettore. Se fosse hoje em dia, tava ferrado, né? Não, pelo amor de Deus, eu queria saber como é que tá o Ettore. Mas enfim, e o nosso era Cristões de Micenas. Porque houveram duas senhoritas, não vou citar nomes, que fizeram um seminário que era... Eu não lembro qual que era o assunto, acho que foi com o Álvaro, né? Era sobre... Tinha que falar o início da cristandade e toda hora elas erravam o plural. Elas sempre falavam cristões, e todo mundo ficava corrigindo o seminário inteiro. Fato é que batizou a nossa sala. Já o Micenas é uma história para um outro episódio, quando a gente chamar alguns colegas nossos da época da faculdade, talvez a gente conte essa história. Mas sem mais divagações, retorno a palavra ao nosso querido Danilson Felice. Então, pessoal, continuando aqui, uma das coisas que o Fábio falou sobre a identidade e tal desses regimes fascistas é muito interessante, porque o Mussolini fez a mesma coisa na Itália em relação a isso. E na Itália é até um pouco mais intenso, mais grave, porque até aqueles anos 20 ali, o italiano, ele, grosso modo, ele não se entendia como italiano, né? Ele se entendia dentro da região onde ele morava, como, sei lá, Lombardia, Piemonte, Sicília e tal. Foi o Mussolini que conseguiu unir e criar sentimento de Itália, né? Somos todos italianos e tal. Então é, de fato, algo muito importante. E também colocar como um pai, né? Como eu salvei vocês, né? E não é tipo, o meu governo salvou vocês. Sou eu salvei vocês. Que é muito tradicional nesses regimes fascistas também. Né? Agora, continuando aqui, especificamente em Portugal, a visão desse regime, portanto, era de fortalecer a segurança local
acabando com uma oposição e fortalecer Portugal ultramarino, ou seja, endurecer as políticas de manutenção das colônias, mesmo após 1960, quando diversos grupos anticoloniais se fortaleceram nas colônias em Angola, Moçambique, Guiné, etc. E essa visão também já era contrária à praticada por outros colonizadores na época. Pode falar, Fábio. O menino Fábio está no mudo. Peço desculpas, estava no mudo. Mas uma coisa muito interessante que o Danilo está mencionando é que nós temos que lembrar que pós 1945, com o advento das Nações Unidas, houve a Carta, né, de Direitos dos Povos, a Carta de Direitos Humanos, e nela também consta o direito à autodeterminação dos povos. A autodeterminação é um termo que vai ser utilizado amplamente nesse contexto de pós-Segunda Guerra até mais ou menos 1960, 1970. Por quê? Lembrando que 99% da África, com exceção de Libéria, Etiópia, África do Sul e Egito, todos os países viviam sobre um regime colonialista europeu. Pós-Segunda Guerra e com a determinação dos povos, vai se tornar interessante a partir dessa perspectiva de Guerra Fria, melhor dizendo, para essas potências europeias libertarem as suas colônias. Olha que bonzinhos que eles são, não é mesmo? Contudo, com uma grande dependência econômica das suas antigas metrópoles, né? Basta ver que existe o franco-africano ocidental, não me lembro o termo correto. E assim, todos os fundos dessa moeda estão na França, que são basicamente todas as ex-colônias francesas na África, né? E, ou seja, consequentemente, deixando elas numa maneira alinhada ideologicamente com as suas antigas metrópoles, evitando a penetração de ideias socialistas, revolucionárias e libertárias. Então, para que eles vão precisar? A ideia era o seguinte: para que nós vamos precisar de uma ideologia libertária se já nós estamos libertos pela colônia? Olha como eles foram bonzinhos, né? Só que, claro, isso vai variar de país para país. Nós temos o caso da Argélia, por exemplo, da França, que a França não abriu mão da Argélia de forma alguma, porque a França encarava a Argélia como parte do seu território. Ele não era um território ultramarino, né? Tanto a mesma coisa vai se aplicar a Portugal. Até 1945, as colônias eram chamadas de colônias. Pós 1945, eles vão adotar a nomenclatura províncias ultramarinas. Por quê? Porque a partir desse momento, o regime salazarista encara que as suas colônias não são colônias, e sim partes do seu território. Ou seja, Portugal no conceito salazarista de ideia de nação, é um país transcontinental. Ele estava presente na Europa, ele estava presente na África e ele estava presente na Ásia. Portugal não vai abrir mão das suas colônias, ele vê a colônia como parte fundamental da sua glória, que remete-se muito às grandes navegações. O salazarismo vai usar e abusar, ou melhor dizendo, como os portugueses diriam, iria gozar das grandes navegações, justamente como para fomento de uma ideia de que Portugal é um país grande, que Portugal não é uma nação pequena. Portugal é um país que rodou o globo, né? Isso está até muito caracterizado na própria bandeira portuguesa, que está até os dias atuais, que tem aquela esfera amilar. Para quem não sabe, a esfera amilar é basicamente um instrumento de navegação que imita o globo, né, próprio para a navegação. Não me pergunte os pormenores porque eu não faço a mínima ideia, não entendo de navegações. Procure um especialista nesse tipo de situações. E caso quem não está conseguindo pegar muito o que é uma esfera amilar, é o mesmo que está no brasão imperial do Brasil. Com a cruz da Ordem de Cristo, está aquela bolinha de metal, aquilo é uma esfera amilar, né? Dito isso, Portugal vai já entrar num momento como eu posso dizer,
me fugiu o termo. Danilo, quando é que é uma coisa tá fora do contexto histórico? Isso é uma coisa anacrônica. Exato. O regime por si só vai já estar num anacronismo tremendo. Enquanto todos os países estavam libertando suas colônias, adentrando no mercado multinacional, no mercado liberal que vai vigorar, né, no Ocidente no século XX, Portugal vai se manter fechado e isolado. Apesar dessas conexões, como o Danilo mencionou, da polícia secreta com a CIA, os Estados Unidos com Portugal, aquela coisa, Portugal ele vai ficar um pouco isolado nesse mercado internacional. Vai deixar de ter grandes transações financeiras, muito também graças a um outro mito que Salazar fomentou muito, que foi, por exemplo, a ideia do eterno mito de Portugal rural. Portugal cresceu sendo rural, Portugal conseguiu ser grande sendo rural. Portugal nunca precisou de uma revolução industrial como os ingleses fizeram para se tornarem grandes. Era mais ou menos aquela mesma ideia que a própria Inglaterra tinha com a Copa do Mundo. Para quem não sabe, a Inglaterra não participava das Copas do Mundo falando, não, eu criei o futebol, eu sou melhor, eu não preciso provar para vocês que eu sou melhor, não preciso competir isso. Vocês compitam entre si. E Portugal a mesma coisa. Portugal falava, não, eu sou um país rural. Eu ganho muito mais sendo um país rural do que sendo industrial. Eu não preciso provar para vocês que eu sou foda sendo industrializando, né? Peço desculpas pelos termos e não avisar para tirarem as criancinhas da sala antes da hora. Desculpe, criancinhas. Anyways, seguindo então adiante, com esse isolamento português, Portugal vai se focar muito no mercado de commodities, né? Consequentemente, vai ser um grande rival econômico de quem? Do Brasil. Contudo, você pode imaginar que o Brasil e Portugal entrariam num embate, pensando nesse contexto de 1950. O Brasil era então uma república democrática, né? A trancos e barrancos, mas era. E o Portugal um regime fascista, então, consequentemente, seriam lados opostos, ainda mais na questão econômica com essa questão de commodities, né? Portugal era um produtor de produtos tropicais, principalmente pelas suas colônias em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Cabo Verde nem tanto. E, no caso, entraria em conflito. Contudo, muito pelo contrário, o Brasil teve um papel fundamental na manutenção do regime salazarista em Portugal. Por que isso? Era interessante também para o Brasil ter um regime que estava ali junto a si, junto ao seu lado nas grandes decisões geopolíticas que poderiam ter grande interferência do Brasil. Ou seja, era interessante ter Portugal debaixo do guarda-chuva do Brasil e a recíproca também era verdadeira. Lembrando que essa questão das colônias como províncias, como parte de um país, Portugal vai usar muito de uma teoria de um antropólogo brasileiro, Gilberto Freire, sobre o lusotropicalismo. Para falar de maneira rápida, curta, o que é o lusotropicalismo? O lusotropicalismo nasceu para rebater a ideia de que a colonização portuguesa foi ruim, como é até hoje amplamente difundida. Spoilers, toda a colonização é ruim, tá? Independente de portuguesa, inglesa, americana, porque existia esse consenso geral, essa ideia da opinião pública de que, olha, os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra e hoje são uma potência. Nós fomos colonizados por Portugal e Portugal nos fudeu. Só que aí que tá, eles esquecem que a Inglaterra colonizou o Quênia, a África do Sul, a Índia, o Sri Lanka e esses países que também são todos ferrados assim como nós, todos respeito aos respectivos países. Consequentemente, Gilberto Freire criou essa ideia do lusotropicalismo, que baseia-se basicamente na ideia de que o português ele não coloniza, ele se agrega, ele se mescla, né? O europeu, o inglês e o espanhol chegam e matam, enquanto o português chega lá e conversa, casa com a Índia, tem tudo isso. Uma balela.
que hoje é uma teoria amplamente refutada pela própria historiografia em si. Contudo, naquele contexto de 1950, Salazar vai beber dessa fonte até não se esgotar. E justamente utilizará o Brasil como um exemplo, como um filho de Portugal que deu certo também, né? Mostrando que, olha, esses países fazem parte de Portugal, como o Brasil fez parte, e olha como o Brasil é lindo e maravilhoso. Olha como o Brasil é uma potência hoje econômica. Olha como o Brasil não tem racismo, né? Aquele famoso mito do não existe racismo. Racismo é coisa dos Estados Unidos, é coisa dos países ingleses. Consequentemente, o Brasil vai se tornar como um filho pródigo de Portugal, né? Querendo ou não, o Brasil já tinha seus mais de 100 anos de independência. E um dos acordos, por exemplo, que vão se fazer, uma das grandes demonstrações disso é o translado do corpo do Dom Pedro I de Portugal, de Sintra para São Paulo, né, para as margens do Riacho Ipiranga, né, onde está o Monumento da Independência, de 1962, onde está repousado o corpo de Dom Pedro I, peço desculpas, justamente, né, por essa boa amizade que Portugal e Brasil tinham, mesmo antes da ditadura, durante a ditadura, e um fato curioso é que a ditadura também vai apoiar o regime que vai suceder ao salazarismo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, justamente, até porque isso eu já vou colocar novamente a carroça na frente dos burros, mas eu vou também atrapalhar a fala do nosso colega Danilo Sonfelice. Danilo, por favor, retorne. Então, dando continuidade aqui, após a derrota dos regimes fascistas na Segunda Guerra Mundial, o Estado fascista português passou a se isolar cada vez mais. O regime, porém, possuía um certo orgulho disso e usava a propaganda para passar a ideia de força para os seus cidadãos portugueses, né? A força desse movimento, né? E o ideário fascista. Para resistir, para que o regime fascista continuasse a existir também, mesmo após a derrota de seus pares. Salazar morre no fim da década de 1960 e Marcelo Caetano assume o controle do país através de eleições indiretas, ainda controladas, né? Mantém esse regime como sempre foi, isolado e propagandeando moralismos heróicos, fortalecendo a iniciativa privada e usando um forte aparato policial, como era até então, para reprimir qualquer tentativa por mínima que fosse, de mudança social. Durante os anos 1960, a Guerra Fria estava no seu auge, e tanto o lado capitalista como o lado socialista financiavam guerrilhas anticolonialistas com o objetivo de atrair tais grupos para si, para sua zona de influência, né? E caso obtivessem êxito em sua luta anticolonialista. Pode falar, Fábio. Não, no caso é que, assim, um fato muito interessante e pouco conhecido é que Salazar com a morte de Salazar, o regime não teve um fim, assim como houve na Espanha, né? Com a morte do Franco, acabou o franquismo e a aprovação de uma nova Constituição e voltamos para a democracia e agora temos um matador de elefantes como rei, né? No caso, não, como você bem falou, teve o advento do Marcelo Caetano. O Salazar, no meio dos anos 60, já com uma certa idade avançada, é bem curiosa a morte dele, porque ele estava sentado na cadeira, não sei o que ele fez, que ele foi sentar, caiu de mau jeito, e aí caiu e bateu a cabeça. Consequentemente, começou a ter todas as complicações, né, devido à idade avançada já do ditador Salazar, e ele acabou morrendo em 1968. Fato curioso que ele acreditava fielmente que ele morreu como presidente do Conselho de Ministros, ele morreu como líder de Portugal, sendo que o cargo já havia sido passado, ele ficou a nível débil, né? Tanto que os antifascistas aqui portugueses têm a brincadeirinha que o maior herói antifascista de Portugal é uma cadeira. Esse sim é o verdadeiro herói nacional português.
Continuando então nesse primeiro bloco, no finzinho desse primeiro bloco, as colônias, portanto, possuem uma grande importância econômica, como o Fábio disse, para a manutenção dos interesses do regime e mesmo para a sua força, manutenção de sua força. As receitas conseguidas nas colônias africanas eram bastante substanciais, seja pelos mercados de produtos manufaturados portugueses, seja pela extração de matérias-primas para a indústria portuguesa. A comunidade internacional se mostrava contrária a Portugal manter essas colônias, e tal ambiente contribuiu para o surgimento e fortalecimento de grupos anticoloniais, especialmente grupos armados como as guerrilhas, né, anticolonialistas, naquele momento, nos anos 60. Tais guerrilhas não foram facilmente contidas e passaram a ocupar uma parte considerável dos territórios dos países sob domínio português. Tais conflitos fizeram com que Portugal aumentasse significativamente as despesas na repressão das guerrilhas nas colônias, causando problemas de desenvolvimento e investimento na sua própria metrópole. Fábio, alguma coisa a mais a colocar nesse primeiro bloco? Ou podemos tratar da Revolução dos Cravos em si? Só para abordar um pouco mais sobre a questão das guerras, a partir de 1971 vai se deflagrar oficialmente a Guerra Colonial Portuguesa, né? O que é muito curioso, pois é uma crítica que se há até com relação à própria nomenclatura desse conflito. Porque a partir da perspectiva portuguesa é a Guerra Colonial Portuguesa. Para o outro lado é a Guerra de Independência, né? Não é a Guerra da Colônia, é a Guerra da Independência. É para parar de deixar de ser uma colônia. Com o advento da vitória das independências, eu acho que, assim, isso aqui essa é a minha perspectiva sobre os fatos. Deveria se tornar a Guerra de Independência. No Brasil, eu não sei como é que os portugueses falam, mas nós tivemos a Guerra de Independência, algo muito pouco estudado, muito pouco aprofundado nas escolas, mas de fato houve uma guerra. E aqui, eu acredito que devam chamar também de guerra. Como eu havia dito, foi um conflito que começou no início de 1961, teve como seus principais locais Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Lembrando que São Tomé e Príncipe e Cabo Verde eram arquipélagos, né? No caso, São Tomé e Príncipe são duas ilhas, que já estão no nome, São Tomé e Príncipe, muito pequenas, não houve um grande conflito armado nem nada do gênero, a níveis como houve em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Cabo Verde, por sua vez, teve um movimento de independência linkado justamente com o próprio de Guiné-Bissau, tanto que o partido que encabeçava a frente guineense era o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Então não era só um, como sim dois, né? Sendo Amílcar Cabral como o líder independentista de ambos os países, né? Tanto que acho que assim, só um fato de nerd, que eu sou um cara bem nerd para quem não me conhece ainda. Eu gosto de ver aquelas coisas de ordem do mérito, ordem da libertação. E eles têm a ordem de Amílcar Cabral tanto em Cabo Verde como em Guiné-Bissau. Esse conflito por si levou à morte 8.830 mortos do lado português, enquanto do lado africano houveram mais ou menos 65 mil mortes. 50 mil angolanas, 10 mil moçambicanas e 5 mil guineenses, né? Um conflito que, claro, se arrastou ao longo de 13 anos. É importante mencionar que, apesar dos conflitos, houve ainda planos de fomentação da economia das províncias ultramarinas, com o intuito também de apaziguar, né? De também tentar elevar a qualidade de vida das suas respectivas colônias, como não só a leva de pessoas da metrópole para as províncias ultramarinas, né? Isso vai também caracterizar como uma tentativa de, mais uma vez, justificar a presença portuguesa nessas respectivas províncias africanas. Fato é que a gente pode observar que até 1945 havia muito pouco movimento de pessoas da metrópole, ou seja, portugueses brancos que iam para a África negra
com cunho exclusivamente de morar lá. Posteriormente, com o advento da Revolução dos Cravos, com a independência dos países, vai haver um grande movimento que vai ser considerado também, além da própria guerra em si, um novo trauma, que vai ser os chamados retornados. Só que até o próprio termo retornados, ele pode ser até um pouco vago demais, porque para pensar que haviam pessoas, vamos dizer com todas as letras brancas, que nasceram e cresceram, já eram terceira geração desses colonos que haviam mudado para a África e que não faziam a mínima ideia de como era Portugal, que não estavam acostumados com a vida portuguesa, com os costumes portugueses, estavam acostumados com a vida que eles tinham lá em Angola, com o clima lá em Angola, com a comida lá de Angola. Eles não comiam bacalhau, eles comiam frango com quiabo, que eu esqueci agora o nome, que é o prato mora de Angola. Os angolanos amam esse prato. Depois meus amigos angolanos vão querer me matar por não lembrar disso. Mas enfim, isso vai se gerar um novo trauma. E esses retornados, Portugal, de um ano, vai aumentar a população em 1 milhão. Isso para um país de 9, 10 milhões de pessoas é muita gente. Para o Brasil não é tanto, mas para Portugal sim. Tanto que esses retornados não só vão para Portugal, como também vão para outros países, como França, outros países da região africana que tinham sistemas não só como a apartheid da África do Sul, que vão haver muitos que vão migrar, mas para outros que tinham regimes parecidos, como Zâmbia, Zimbábue, Botsuana e por assim vai. Alguns vão acabar no Brasil, esse em menor escala, mas vão acabar indo para o Brasil, e se forem para o Brasil, vão usar o Brasil como um trampolim para posteriormente migrarem a Portugal, somente para fugir do conflito a um primeiro momento e, consequentemente, depois ir para um segundo destino, né? O que é um efeito muito comum quando essas grandes diásporas, grandes movimentos imigratórios. Bem, acho que, Danilo, por mim, encerro minha frase deste bloco. Sigamos, então, para o segundo bloco. Então, pessoal, vamos começar agora o segundo bloco, no qual, na verdade, falaremos diretamente sobre a Revolução dos Cravos. Os anos de 1970 são marcados pela intensificação deste processo, né? Ou seja, o desenvolvimento cada vez maior das guerrilhas anticoloniais em Angola, Moçambique e demais colônias de Portugal. Ao mesmo tempo, o descontentamento com o regime ditatorial aumentava dentro de Portugal, seja com os civis, seja dentro das Forças Armadas. Em especial as Forças Armadas, ao desenvolvimento de movimentos insurgentes que ganham cada vez mais adeptos, colocando uma palavra bem comum no português de Portugal, né? Pelo menos o Abel Ferreira aqui fala adeptos toda hora. Então, cada vez mais insurgentes, já nos primeiros anos da década de 1970. Em março de 1974, o grupo insurgente publica Os Militares, as Forças Armadas e a Nação, e divulga clandestinamente pelas ruas lusitanas, levando o descontentamento de forma organizada para fora dos muros militares. Muito inteligente esse processo. Algo, por exemplo, que o movimento revolucionário cubano também fez. Escrever, né, os seus manifestos e distribuir gratuitamente para os cidadãos cubanos, aqui também os cidadãos portugueses. Os generais Espínola e Costa Gomes são demitidos ainda em 1974, depois que, com a ajuda de Gomes, Espínola publica e divulga um livro intitulado Portugal e o Futuro, onde faz duras críticas ao regime fascista e defende a impossibilidade de vencer as guerrilhas ultramarinas. Os capitães que lideram o movimento insurgente decidem pegar em armas para assim derrubar o regime militar. O 25 de abril de 1974. Um grupo de militares comandados por Otelo Saraiva de Carvalho instala secretamente um posto de comando em um quartel-general em Lisboa, no dia 24 de abril de 1974. Às 22 horas e 55 minutos é tocada em rádio a música E Depois do Adeus, como um sinal combinado entre esses militares para que os demais militares insurgentes se organizassem e ficassem alerta.
À 00:20, uma nova música é tocada, a música chamada Grândola. E se inicia assim o processo revolucionário, a ação revolucionária. Tal música é bastante simbólica, pois primeiro ela fora composta por um artista moçambicano e segundo, o regime havia proibido tal música. No caso, a gente precisa entender também essa própria revolução, da maneira como ela foi deflagrada, ela, claro que não aconteceu do dia para a noite. Houveram uma série de fatores que levaram a elas e justamente, ou melhor dizendo, especificamente, partida dos militares. O que acontece é que, ao longo de 13 anos num conflito armado, numa guerra colonial, do ponto de vista português, chegou a um ponto de saturação da própria população portuguesa. Porque imagina, você é um jovem português dos anos 60, você faz 18 anos e em vez de você ir para a faculdade, você é um jovem normal que quer, sei lá, estudar, conhecer o mundo, ir pro bar, beber com os amigos, não, você vai para a guerra. E isso cria muitos traumas dentro de uma sociedade. Consequentemente, com a saturação própria em si do exército português, que também estava cansado de ir para um conflito que via que não havia uma solução final para aquilo, que era mais uma ideia de enxugar o gelo, chegou um momento em que começou a rolar burburinhos dentro das próprias Forças Armadas, como o Danilo muito bem mencionou, aquela carta aberta do general Spínola, que vai ser depois retirado do seu cargo devido a essa carta, e, consequentemente, com o advento do baixo clero a realmente tomarem armas para derrubar o governo e com o intuito, principalmente, de acabar com a guerra colonial. Isso que é o fator principal. E a música Grândola Vila Morena vai ser o grande hino dessa revolução, como a ordem, de fato, né, para a saída dos quartéis, né, para os revoltosos saírem dos quartéis e irem às ruas tomarem o poder. Agora, deixo novamente de fazer as minhas divagações e repasso a bola para o Danilo Sanfelice. Então, vários segmentos das Forças Armadas aderem ao movimento. Em Porto, cidade fundada pelo Fábio, o exército toma o controle da cidade. Como resposta, o regime ordena que os militares de Braga retomem a cidade. Porém, tal ordem é ignorada pelos militares de Braga, que já haviam aderido ao movimento. Isso é um problema muito grande no exército, quando de fato se você perde o controle de um quartel e tudo mais, a chance de você perder essa batalha é enorme, né? Então, nesse caso, é muito evidente que o movimento já estava sendo construído há bastante tempo, porque quando ele foi deflagrado, tanto Porto quanto Braga já aderiram rapidamente, né? Então o regime perdeu o controle da situação dentro das Forças Armadas muito rápido. Os confrontos seguem por toda a madrugada em todo o país. O movimento ganha forte apoio popular e diversas manifestações são registradas no país, especialmente em Lisboa. Pela manhã, a Escola Prática de Cavalaria ocupa o terreno de Paço, ponto estratégico para a luta. Pouco mais tarde, liderados por Salgueiro Maia, parte das forças da Escola Prática de Cavalaria são movidas ao quartel do Carmo, onde se encontra o líder do regime, Marcelo Caetano, e que após negociações se rende com uma condição: que o poder fosse transferido e entregue ao general Antônio de Spínola, que não fazia parte das forças da polícia política. Marcelo de Caetano parte para a Ilha de Madeira e depois segue para o exílio no Brasil. Posso dar continuidade ao terceiro ponto? Você quer falar, Fábio? É que assim, no caso, somente para complementar aquilo que você já disse, quando se estoura um golpe, o principal ponto de um golpe é você tomar os principais pontos estratégicos de um país, sejam praças, ruas ou bairros. Por exemplo, se eu estourar um golpe no Brasil, alguém precisa estar na Paulista, alguém precisa estar na Praça dos Três Poderes, alguém precisa estar no Rio de Janeiro. E para além disso, os meios de comunicação. Quem detém os meios de comunicação num contexto como guerra, num contexto de golpe, melhor dizendo,
detém o meio de informação a repassar à população. É o que nós podemos observar agora, por exemplo, no que está acontecendo no Sudão, que deflagrou um novo golpe entre os militares e grupos paramilitares. O Salgueiro Maia, ele foi uma figura extremamente importante, pois partia do baixo clero dos militares, né? E vai por si tomar um ponto muito importante. E depois, com a chegada no Terreiro do Paço, para quem não conhece, joga no Google Terreiro do Paço, vocês vão ver a imagem. Acho que é o lugar mais famoso de Portugal, depois de Lisboa, melhor dizendo, depois da Torre de Belém. É basicamente onde ficam os principais ministérios de Portugal. Ministério da Defesa, Ministério da Economia e por assim vai. Quando chegam finalmente no Palácio de Belém, onde está acho que foi o Palácio de Belém, se não me engano, eu posso estar errado, posso estar equivocado nessa informação, mas onde estava o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano faz essa exigência, né, para manter um militar, porque o grande problema dele que ele tinha, né, não era o golpe em si, tirar do poder, claro que ele não queria perder o golpe, mas era os comunistas assumirem o poder. Consequentemente, ele faz essa exigência, vai para a Ilha da Madeira, que é parte de Portugal, né? Essa sim, de fato. Consequentemente, ele vai para o Brasil a convite da comunidade luso-brasileira, que sempre foi muito forte no Rio, né? Marcelo Caetano vai ficar... ele vai ficar no Brasil, vai morrer no Brasil, né? E vai lecionar. Ele era formado em Direito, vai lecionar numa universidade, acho que na Universidade Vasco da Gama, não sei quem é do Rio de Janeiro, por favor. Depois nos comentários dê uma confirmação, não sei se a universidade existe ou já existiu, não sei. E, né, vai ficar no Brasil durante a ditadura militar. Consequentemente, com o advento do 25 de abril, várias pessoas que foram exiladas vão começar a retornar a Portugal. Entre eles, uma figura muito importante que vai ser o Mário Soares, o fundador do Partido Socialista Português. Mas enfim, antes de continuar colocando a carroça na frente dos burros, repasso a bola para o meu Danilo Sanfelice, meu castro amigo. Então, pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo, agora a gente vai tratar das mudanças imediatas dos primeiros anos pós-revolução. Em 26 de abril de 1974 é formada a Junta de Salvação Nacional, que posteriormente publica o documento para a formação de um governo provisório. A síntese desse documento é resumida pelos 3 Ds: democracia, descolonização e desenvolvimento. As ações imediatas da junta são: acabar com a polícia política e com a sua censura, a legalização dos partidos políticos e dos sindicatos, a libertação de todos os presos políticos, retorno de pessoas exiladas pela ditadura. Poucos dias depois é celebrado um feriado de 1º de maio e pela primeira vez em décadas Lisboa ao registro de 1 milhão de pessoas na celebração desse feriado. Considerando a população do país, é um número bastante considerável. No Brasil já seria considerável, imagina num país profundamente menor, né? Uma população menor também. Os 2 anos seguintes são conhecidos como Processo Revolucionário em Curso, PREC. Tal período é marcado pela punição de agentes do regime ditatorial que são exilados. Além disso, ao desenvolvimento da nacionalização de grandes empresas multinacionais. Também durante a PREC, ao aprofundamento das lutas anticoloniais nas colônias, naturalmente, da África e no Timor-Leste. Em pouco tempo, tais localidades conseguem suas independências. No simbólico 25 de abril de 1975, um ano, portanto, depois da Revolução, são eleitos os membros da Assembleia Constituinte com a vitória do Partido Socialista. Essa Assembleia é responsável pela elaboração de uma nova Constituinte, como o nome indica, né? Cujo texto tem profundo caráter socialista. A Constituição é aprovada pela maioria dos deputados no início do ano de 1976. Em 27 de julho
de 1976, é eleito o presidente, eleito democraticamente, o presidente militar Ramalho Eanes. E depois de alguns meses de um governo constitucional liderado pelo Partido Socialista na figura de Mário Soares. Agora, o nosso amigo Fafá vai trazer novos adendos sobre esse período pós-revolução. No caso, com o advento, então, da Revolução dos Cravos, vai se instalar uma verdadeira instabilidade sociopolítica dentro de Portugal, né? O poder, ele vai primeiro com o Spínola sai logo no começo da Revolução. Vai ser feita, como o Dani falou, a Junta de Salvação Nacional, que é constituída por militares, para dar início à transição. O essencial do programa do movimento das Forças Armadas era, na síntese, democratizar, descolonizar e desenvolver Portugal. Contudo, vai ter uma série de processos revolucionários que vão se desenrolar com o contexto da pós-25 de abril, que é o período revolucionário em curso, onde vão ter sobe gente, desce gente, sobe gente, desce gente. Isso até mesmo pode dificultar um pouco no início os próprios acordos com os principais movimentos africanos para a descolonização. No caso, em 1973, antes mesmo da própria da Revolução em si, o Guiné-Bissau já havia se independizado, já havia declarado independência, essa de maneira unilateral, mas já tinha o controle quase total do seu território, evidenciando, por exemplo, como a própria guerra em si já era uma causa perdida, e isso era muito bem observado pelos próprios militares que estavam ali. Consequentemente, em 74, no 7 de setembro de 74, na Zâmbia, na capital Lusaka, vamos ter o Acordo de Lusaka, acordado entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, um movimento de luta armada nacional que tinha como objetivo a independência do seu país, liderados, por ter que puxar o nome aqui, Samoa Moisés Machel. Vai ser o acordo quando chega no ano de 1975 com a derradeira e final independência de Moçambique. Posteriormente, no caso de Angola, vamos ter o Acordo de Alvor, que esse é assinado, claro, pelo Estado português, com a MPLA, Movimento de Libertação de Angola, a FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, sendo esses dois movimentos mais pró-direita, enquanto o MPLA era um movimento de esquerda de orientação marxista-leninista, alinhado com a União Soviética e muito com Cuba. Isso é um fato muito curioso, do nível rolês aleatórios, amizades improváveis. Cuba e Angola são países assim, brothers, parças. Vão ter muitos soldados cubanos que vão para Angola, ajudar Angola nesse contexto. Isso evidencia também um projeto muito pouco conhecido de Cuba, de projeção geopolítica. E, consequentemente, com a sua libertação de Angola, a MPLA vai tomar o poder e, posteriormente, infelizmente, vai se travar uma guerra civil angolana entre, basicamente, a MPLA e a UNITA, acho que a FNLA também, mas eles logo em seguida desistem, né? E essa guerra vai durar, pasmem, até 2002, de 1975 até 2002. Então, Angola viveu um estado de conflito, armado por literalmente 41 anos. Imagina para vocês. Vão tendo a MPLA, Cuba até 1991 apoiando a MPLA, União Soviética apoiando até 89, né? E o partido SWAPO, que é o Partido de Independência da Namíbia, esse país que estava sob o controle da África do Sul. Do outro lado, vamos ter a UNITA, a MFLA, a FLEC, que é a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, que é um enclave angolano que literalmente dorme em cima do petróleo. É um enclave, acho que é o lugar que mais tem petróleo em território por metro quadrado no mundo. E a África do Sul do Apartheid até 89.
Esse, consequentemente, tinha um apoio dos Estados Unidos, mas não oficialmente. Para quem não sabia da Guerra Civil Angolana, só para fazer um disclaimer rápido, já que a gente está fugindo muito do nosso tema, para quem conhece família real britânica, aquela coisa da Lady Di, tem aquela cena famosa da princesa Diana cruzando um campo de minas. Esse campo de minas é em Angola. Angola até hoje é um dos países que mais tem minas terrestres no mundo. Tem uma política toda para tentar encontrar essas minas e desarmá-las, contudo, e esquece. Ainda tem tanta mina terrestre que é um bagulho absurdo. Posteriormente, com o apaziguamento mais já de Portugal pós-Revolução 25 de Abril, vamos ter então a promulgação da primeira Constituição pós-governo salazarista, no ano de 1986, com o apoio da maioria dos deputados, com a única abstenção do partido CDS. O partido CDS, que é o conhecido como Partido Popular, é o famoso Partido Conservador Português. Só um pequeno fato, não ganharam nenhuma cadeira, perderam todas as cadeiras na última eleição aqui em Portugal. Para quem é de esquerda pode comemorar, contudo não, porque depois quem assumiu essas cadeiras foram um partido de extrema-direita, o Chega, que é a versão bolsonarista, por assim dizer, de Portugal. Um fato muito curioso também, que a gente sempre deixa de comentar, porque a gente sempre foca muito mais nos PALOPs, os países de língua portuguesa na África. A gente sempre foca muito nesses países, mas a gente esquece que houveram 3 outras colônias portuguesas que também que Portugal perdeu. A primeira foram os estados portugueses da Índia. Sim, Portugal ainda tinha territórios na Índia desde aquela época das grandes navegações, desde aquele momento que o Pedro Álvares Cabral ia para a Índia e passou no Brasil um pouquinho antes. Era uma cidade de Goa, Damião e acho que, se não me engano, tinha uma terceira. Contudo, esses territórios foram perdidos pro estado da Índia em 1961, justamente quando deu o início da guerra colonial. Era como cidades enclaves, não havia muito o que fazer, não havia como Portugal defender esses territórios com uma distância tão longe, e agora finalmente a Índia, como um estado forte, conseguiu rever essas regiões, o que foi de extremo desgosto para Antônio Salazar, uma vez que ele havia ordenado diretamente que não se rendessem, né, lutassem até o último homem. O fato é, isso não aconteceu. Posteriormente, nós também temos Macau. Macau ficou no poder de Portugal até 1996, 99, acho que foi junto com a devolução de Hong Kong. Esse foi acho que o único estado, a última colônia portuguesa, para além de ser a única, a única que foi feita uma transição pacífica, né? Não houve um conflito armado direto. E por último, e mais importante, Timor-Leste, que tinha o Frente-Lin, a Frente de Libertação Timorense, à frente, né? E com o advento da Revolução dos Cravos, seria o partido que iria tomar poder, chegou a tomar o poder, chegou a decretar a independência em 1975. Contudo, o seu grande vizinho e único vizinho, a Indonésia, vivia uma ditadura militar de direita, nos moldes muito parecidos ao do Brasil, e por sua vez invadiram Timor-Leste, sendo esse transformado numa província, gerando conflitos, guerrilhas, massacres. E o Timor-Leste poderia fazer só um episódio sobre esse país, que tem uma história muito triste, infelizmente, né? É um país muito bonito, mas com uma história, infelizmente, muito triste. Sobre esse país que é um irmão lusófono nosso que a gente mal conhece, tendo a sua independência, de fato, decretada somente em 2002, depois de 5 anos de um governo de transição, coordenado pelas Nações Unidas e encabeçado especificamente por Sérgio Vieira de Mello, o diplomata brasileiro, trabalhava pela ONU, esse que, posteriormente, em 2003, foi para o Iraque com a deflagração da Segunda Guerra do Golfo, né? E porventura veio a perder a vida num ataque terrorista em Bagdá no ano de 2003. Isso não vai ser uma dica cultural, é algo mais singelo, né? Mas tem um filme muito legal feito com Wagner Moura,
chamado, acho que não me engano, Sérgio, que conta a história dele aqui no Brasil, com a família e tudo mais, com a mulher dele, que era uma argentina, que vive até hoje no Brasil. É um filme super interessante e válido de se conhecer. Voltando então ao nosso querido Portugal, com o advento desse primeiro governo, nós vamos ter um governo de uma pessoa muito conhecida, principalmente no Brasil daquela época, que vai ser o Mário Soares. Mário Soares, como eu havia dito, ele vai ser de fato o primeiro presidente civil, o primeiro chefe de governo civil, depois, posteriormente, presidente de Portugal, chefe de Estado, né? Ele vai ser primeiro-ministro de 23 de julho de 76 a 28 de agosto de 78. Posteriormente, retorna em 83, 9 de junho de 83, e vai até 6 de novembro de 85. E depois, ao ganhar as eleições, vira o 17º presidente da República Portuguesa, de 86 a 96. Lembrando que são 2 mandatos de 5 anos consecutivos. Se não me engano, Mário Soares, ele sempre foi da área socialista, se graduou na ciência, no então curso de História, de Ciências Histórico-Filosóficas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e posteriormente cursando Direito na mesma universidade, e encaixando nos movimentos contra o governo salazarista logo na sua época de juventude, né? Ele que vai ser uma figura de fato muito proeminente no cenário português, vai ter ele vai ter ele vai também ter uma participação muito forte na política no início da sua vida, até ser afastado de fato, deportado. Ele foi preso 12 vezes, foi deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, em 68, onde lá residiu por um tempo, posteriormente se exilando na França em 1970. E encabeçando toda o contra-governo, a resistência contra o governo salazarista, né? Chegando finalmente ao cargo de presidente em 1986. Só para terminar, no caso, ainda nos anos 80, celebrando então Portugal retornando ao hemisfério ocidental, ele vai finalmente adentrar a União Europeia junto com a Espanha. É um fato curioso porque os dois países saíram de um regime fascista, posteriormente, quase que juntos, Portugal um pouquinho antes, saem desses regimes e entram juntos na União Europeia. Algo curioso a ser mencionado é que eles não entraram por via democrática. Ele não foi feito nenhum plebiscito, nada. Foi um acordo feito diretamente entre os governos e a União Europeia que fez com que adentrassem. Um exemplo para isso é a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, em que ela foi feita a partir de fundos da União Europeia como um marco dessa entrada. Não confunda com a Ponte 25 de Abril, que leva a data da Revolução, aquela que é vermelha, famosa em Lisboa, que parece aquela ponte Golden Gate do São Francisco. E um fato assim, só de mera curiosidade, essa ponte antes chamava 25 de Abril, chamava Ponte Antônio de Oliveira Salazar. Acho que foi uma mudança muito certa, assim como o Minhocão mudou de Costa e Silva para João Goulart. O que eu acho que tá certo. Eu acho que estátuas têm que ser tiradas dos seus lugares de destaque e colocadas num museu para mostrarem e explicarem a história, e homenagens têm que ser feitas para seres humanos como esses. Como diria Felipe Nobre Figueiredo do Xadrez Verbal, o Salazar esse que está sentado no colo do capeta, né? E com fim, acho que chegamos ao final do episódio. Danilo, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, cara. Agora só, da minha parte, só dicas culturais, mas além do fato de eu estar com fome. Pois então, vamos ser rápidos e vamos para as nossas dicas culturais. Então, pessoal, agora a gente vai para as dicas culturais, e a minha é uma dica só,
mas um livro muito interessante, recém-lançado pela editora Expressão Popular, chamado Educação no Governo Bolsonaro, Inventário da Devastação. Portanto, como o nome indica, mostra como que o governo Bolsonaro, em apenas 4 anos, conseguiu destruir a educação pública brasileira. Junto com a ajuda do governo Temer também. E é escrito pelo Roberto Lerche, como disse, da editora Expressão Popular, e com um preço que eu acho bastante aceitável, por R$58. Acho que no Brasil normalmente os livros são mais caros. Então é um livro bastante interessante que eu indico aí. E que também essa temática em breve será tema do nosso podcast. Já dou um spoiler. Vai lá, Fábio. Bem, no caso, as minhas dicas culturais vão ser bastante extensas, visto que é um tema que eu gosto e domino, de certa forma. Então, vamos lá. Vou ter alguns livros aqui, ó, só para mostrar para o Danilo. O Danilo está vendo na câmera, é um camalhaço de livros, tem mais um aqui. Sobre as questões relacionadas a Brasil e Portugal salarizaristas. Eu tenho 2 livros para recomendarem. Uma do Valdir José Rampinelli, que se chama As Duas Faces da Moeda, as contribuições de JK e Gilberto Freire ao colonialismo português, que eu havia mencionado anteriormente. Posterior, e sobre a mesma temática, tem o livro aqui, O Realismo da Fraternidade Brasil-Portugal, de Williams da Silva Gonçalves, mostrando essas relações mais especificamente de JK com Salazar, tanto que está na capa do livro os dois juntos, né, para também desmistificar um pouco aquela versão do JK como um presidente progressista, né, mostrando mais um pouco da realidade do governo JK, para além dos 50 anos em 5, para além do Fusquinha, para além de Brasília. Um terceiro livro que eu recomendo é de um brasilianista chamado Jerry Dávila, Hotel Tropical, o Brasil e os desafios da decolonização africana de 1950 a 1980. Basicamente tratando das questões do próprio dentro do Itamaraty, como lidar com a descolonização portuguesa na África e como vão ser as relações dos próximos anos com esses países, né? Principalmente levantando as questões da seção africana, a seção africana do Itamaraty, pelos assuntos africanos, né? Um fato curioso que eu deixei de mencionar durante o episódio, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. O Brasil, ditadura militar de Geisel, reconheceu um governo marxista-leninista, demonstrando já suas intenções de fazerem acordos econômicos, porque é isso que eu digo, estados e países não têm amizades, eles têm interesses. Então, tirem as crianças da sala, por favor. Tiraram? Foda-se qual é a ideologia do país. O que todo país quer fazer é negócio e ganhar dinheiro com isso, consequentemente. Há um terceiro livro, esse já mais de fábulas, né, vamos dizer assim, é um livro mais fictício, que chama A Geração da Utopia, que é a história de um guerrilheiro no contexto da Guerra de Independência angolana, escrita por um escritor angolano, a Pepe Tela. E agora dicas culturais da sétima arte. Há 2 filmes muito interessantes que eu gostaria de destacar. Um é comédia, o outro é um filme um pouco mais sério, mas tentado ligar com a realidade. O primeiro, acredito eu, que já devo ter dito em uma outra dica cultural, que é um filme totalmente... é tão tosco que é bom. Que é o Capitão Falcão, que é o super-herói português fascista, como diriam os próprios portugueses, com uma temática de Batman dos anos 60, do Adam West, que é super interessante, junto com o seu fiel companheiro, o Puto Perdiz. É um filme maravilhoso, assim. Pra você ter noção, os inimigos são as femininjas e os comunistas. É sensacional, é tão tosco que é maravilhoso. E depois, um filme também que saiu recentemente aqui em Portugal. O filme se chama Salgueiro Maia, O Implicado, que conta a história mais desse personagem, um dos principais personagens da história da Revolução dos Cravos, né? Esse é um filme já um pouco mais real. Por fim, mas sem menos importância, só queria ressaltar aqui, já fugindo completamente do tema, morreu um grande historiador brasileiro, Boris Fausto,
Eu e o Danilo tivemos que ler muitas obras deles. Ele foi um pioneiro dentro da historiografia brasileira, dentro dos estudos sociais. Principalmente, suas obras envolvem o século XX. E um dos seus maiores livros é A Revolução de 30, ou O Golpe de 30, de Getúlio Vargas, né? De qualquer das maneiras, eu recomendo que leiam qualquer livro dele, qualquer obra dele. Ele foi um ser humano importantíssimo para a historiografia brasileira. Você gostando ou não dele, fato é que ele foi importante e eu acho que o Brasil, infelizmente, perdeu um grande brasileiro. Bem, Danilo, alguma consideração final que gostaria de fazer aos nossos ouvintes? Não, cara. Esse episódio fluiu muito bem, gostei bastante. E espero que os ouvintes tenham gostado também, apreciado da aula do Fábio hoje. Não foi minha aula, não, porque sem meu castro amigo companheiro Danilson Felice, nada disso estaria a acontecer. Esse sim que haver. Como? Olha a puxação de saco. Não é puxação de saco, não. Sem você, esse podcast não existiria. Isso é fato. Contra fatos não há argumentos. E o Danilo não comentou, assim, fluiu bem, mas a gente teve uma pá de problema aqui. Várias quedas de internet aqui. Tava difícil de gravar. A gente teve que parar umas 2, 3 vezes aqui hoje. Mas pra você ver como a gente quer fazer esse episódio de qualquer das maneiras. Bom, então, sem mais delongas, aqueles recadinhos super importantes. Por favor, sigam nas redes sociais, sejam quais elas forem. Sugestões, dúvidas, conselhos, convites para almoço de domingo com a família, estamos sempre abertos. Tem o nosso e-mail, tem os comentários, sejam livres. Se possível, nós tentamos responder nós mesmos, se não, temos a nossa equipe por trás dos microfones que estará disposta a respondê-los. E é isso, galera. Como sempre, aquele abraço, um grande beijo para vocês e a todos uma excelente semana. Beijos, abraços e boa Libertadores a todo mundo, menos ao Corinthians. Vai, Corinthians!